Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento. Colossenses 1. Vou colocar o microfone aqui. Alô. Colossenses 1, 13 e 14. Todos acharam, amém? Colossenses 1, versículo 13 e 14. Os irmãos acharam, amém? Oremos ao Senhor. Primeiro vamos orar ao Senhor, depois nós estaremos lendo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante de Ti essa palavra, Senhor. Eu peço que nessa noite o Senhor fale a cada coração, Senhor. Ô Pai, eu peço que cada coração nessa noite seja como aquele solo bom, Senhor. Que receba a Tua palavra e frutifique, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada vida nessa noite, Pai. Porque eu creio que essa palavra vem do alto, não vem de mim. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Por isso eu peço a Deus que toda essa palavra, esse momento seja conduzido pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diz a palavra do Senhor em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e em quem temos redenção, a saber, remissão dos pecados. Podem sentar. Deus colocou essa palavra no meu coração logo no início da semana. Um dos louvores que nós ouvimos nessa noite fala muito sobre isso, porque o tema dessa palavra nessa noite, resgatados do império das trevas. E quando nós entramos nesse texto, esse texto fala de uma obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Foi quando Jesus morreu por nós aonde? Na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, primeiro Deus por amor, a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu o quê? Filho unigênito. Sabe o que significa? O único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, através dessa obra magnífica de amor, primeiro Deus amou, mandou o filho. Depois o filho, por amor, se entregou por nós. Jesus Cristo se entregou por nós. E esse versículo aqui, ele fala, e ele nos libertou do império das trevas. Então, vamos analisar esse versículo, o que aconteceu através dessa cruz de Cristo. Tem pessoas que às vezes não conseguem entender o significado da cruz. Eu particularmente, antes de conhecer a Cristo, às vezes eu entrava, não é fazendo crítica à igreja católica, mas eu entrava numa igreja católica, eu ficava ali, sentado, olhando para Jesus ali na cruz, crucificado. Eu ficava, para mim aquilo era cruz. O Jesus ainda morto, Jesus ainda crucificado ali. Só que Jesus morreu, pois a cruz está vazia. O nosso Cristo, ele morreu, mas ressuscitou. O significado hoje não é Jesus ali, ter a imagem de Jesus ali, mas o significado é o que aconteceu naquela cruz. Porque através da cruz de Cristo, a primeira coisa, que nos libertou do império das trevas. É forte essa palavra, império das trevas. Mas império das trevas é onde todos nós estávamos. Ah, pastor, mas eu era tão bonzinho. É assim que nós pensamos. Eu não matava, eu não roubava, não fazia nada de errado. Como assim? Eu era do império das trevas? A palavra coloca que todos nós fomos resgatados. Após nascermos, nós nascemos
e fazemos parte desse império das trevas. Como assim? Porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz do quê? Já do maligno. E Jesus, por exemplo, nós não somos libertados hoje. Alguém vem hoje, aceita Jesus, e naquele momento ele recebe essa liberdade. Não, essa liberdade já foi feita. A obra do Senhor já foi consumada. É como mais ou menos aqui uma prisão, com a cela, a porta da prisão está aberta. E aquele que quiser passar por essa porta e sair, sai. Porque esse sacrifício que Jesus fez na cruz, ele não fez por alguns. Alguns acham que esse sacrifício foi por alguns. Foi pelos judeus? Também. Foi pelos gentios? Também. Foi por todas as pessoas. Jesus não morreu na cruz por alguns. Deus não enviou o seu único filho por alguns. Jesus enviou o seu filho por todos. A Bíblia, Deus amou o mundo. Deus não amou parte do mundo. Então você pode ter certeza de uma coisa: um dia Jesus morreu por você, um dia Jesus morreu por mim, e nós fomos, naquele momento que ele morreu, nós fomos liberados do império das trevas. Só que Deus deu uma coisa para o homem, como eu falo, o homem é toda a humanidade, que é o livre-arbítrio. Você está liberto. Mas você sai dessa cadeia, você sai dessa prisão se você quiser. O Senhor nos libertou. Quando o apóstolo Paulo usou esse termo império, ele primeiro fala para você ver, ele nos libertou do império das trevas e nos removeu, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele cita duas palavras que são muito parecidas. Uma é império, a outra é o quê? Reino. E a diferença do império, o apóstolo Paulo colocou essa diferença porque nós podemos ver no Velho Testamento, como no Novo, o império sempre tinha uma conotação de um poder que escravizava e que oprimia, diferente do reino. Você pode ver lá o império egípcio, o império assírio, o império babilônico, o império persa, o império romano. Eles não simplesmente, eles governavam, mas eles pegavam outras nações, escravizavam e oprimiam. E é isso que o diabo faz. Ele não citou que nós fomos tirados do reino de Satanás para o reino de Cristo. Ele falou, nós fomos tirados do império, porque o império é onde escraviza e oprime. É isso que o diabo faz na vida de qualquer homem. Ele escraviza e oprime. A palavra diz, e o Senhor o quê? Nos libertou. Só que só é liberto aquele que quer. Porque a Bíblia diz, se o Senhor nos liberta, nós somos o quê? Livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Só que muitas pessoas, muitas vezes, não querem estar libertas. Quando eu falo liberto, o Senhor liberta. Tanto do pecado, liberta de vício, liberta de tudo aquilo que nos, o quê? Aprisiona. Eu não quero que nada te aprisione. Nós vamos conseguir viver sem pecar? Não. A pastora estava falando na escola bíblica dominical aqui, sobre ser pecadores. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Moody, um grande evangelista, um dos maiores homens de Deus, um dos que já teve. Moody falava uma coisa, e aquilo que Moody falava, eu sempre tomei no meu coração. Ele falava assim, hoje nós não somos mais pecadores, nós somos sujeitos ao pecado. E ele citava, sabe o quê? Ele dizia assim, olha, é porque eu vou pescar de vez em quando que eu sou um pescador? É porque eu, de vez em quando, conserto uma coisa elétrica na minha casa, que eu sou um eletricista? Os irmãos estão conseguindo pegar? Então, hoje, nós somos sujeitos ao pecado. Mas somos libertos, já não somos escravos. Escravo é aquele que tenta não pecar em alguma coisa e está sempre pecando na mesma coisa, está preso aquilo. Nós caímos, nós pecamos. Mas nós não somos mais, não podemos mais ser escravos, aprisionados ao pecado.
Você pode dizer, quando você é livre pelo Senhor, você pode dizer não. Eu estou sentindo vontade de fazer isso, mas eu digo não. Tanto é que tem um louvor que diz: todo dia o pecado vem me chamar. Os irmãos conhecem esse louvor? Alguns irmãos conhecem. Todo dia o pecado vem me chamar, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. O pecado vem chamar todo dia, mas eu digo o quê? Não. Nós temos que aprender a dizer não para o pecado. Sabe por quê? Porque Cristo um dia morreu na cruz para te libertar. A porta dessa cela já está aberta. O diabo não tem mais domínio para te aprisionar, para te segurar. Mas nós podemos ver que muitas vezes, você vê o povo quando foi liberto pelo Senhor do Egito, depois quando estava lá fora, estava sentindo falta. E eu acredito que quando o povo estava saindo do Egito, alguns disseram aqui: não, é melhor ficar. Está tão bom aqui. Eu não imagino que alguns devem ter falado isso. Quando o povo foi livre da Babilônia, alguns quiseram ficar na Babilônia. Sabe por quê? Estava confortável serem cativos dentro da Babilônia. Dizem: se nós formos agora para uma nova terra, vamos ter que reconstruir, começar tudo de novo. Meu irmão, nós temos que começar tudo de novo, sim. Com Cristo nós temos que recomeçar a nossa vida. Não podemos viver da mesma forma. As pessoas foram levadas cativas para a Babilônia, o império de Nabucodonosor. Alguns tinham sensações de que eram livres dentro da Babilônia. Aqueles que tinham conhecido o poder de Deus, aqueles que não nasceram durante o cativeiro, a Bíblia diz que choravam, lamentavam, lembrando de Sião. Mas talvez aqueles que nasceram dentro da Babilônia devem falar assim: poxa, mas aqui é tão bom. Não é bom não. Ser dominado pelo inimigo não é bom, não. Bom é ter o senhorio de Cristo em nossas vidas. A mesma coisa é o vício, meu irmão. Às vezes tem que falar assim: pastor, mas por que você não pega firme com aquele irmão? Ele tem o vício. Meu irmão, o vício está fazendo mal para você. O vício está atrapalhando sua vida espiritual. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo de Deus. Eu já contei para os irmãos aqui. Aí, pastor, vai contar de novo? Eu conto porque de repente tem alguém que não ouviu. Tinha um irmãozinho da igreja. Eu não sabia que o irmão fumava. Mas teve um dia que eu estou andando no centro de Niterói. O irmãozinho estava lá fumando seu cigarro. Quando me viu, quase engoliu o cigarro. Quase engoliu o cigarro. E ficou desesperado. Aí eu cumprimentei ele normalmente. Eu falei: paz do Senhor, meu irmão. Quando chegou no próximo culto, ele veio: pastor, me perdoa. Eu disse: me perdoa, o que você me fez? Me perdoa, pastor, me perdoa. Eu disse: fala, o que foi? Por causa do cigarro. Eu me lembro que eu cheguei para aquele irmão e falei assim: vem cá, você quer largar esse cigarro? Ele disse: pastor, é o que eu mais quero. Eu cheguei para ele e falei assim: se você quer largar esse cigarro, o problema agora é nosso. Mas se você não quer largar o cigarro, o problema é seu. Ele falou: pastor, eu quero. Eu disse assim: eu vou começar com você, lutar em oração, para que você largue isso que te aprisiona, que desagrada ao Senhor. Quando eu falei aquilo para ele, ele me abraçou. Ele esperava uma reação diferente. Passou mais ou menos um mês e pouco. Eu não me lembro o tempo, irmãos. Passou um mês e pouco. Aquele irmão chega e fala assim: pastor, eu estou liberto do cigarro. Mas foi o pastor que libertou? Meu irmão, pastor não liberta ninguém. Um homem não tem como libertar o homem. O único que pode nos libertar de qualquer vício é o Senhor. Mas o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Se eu chegar para Deus e falar assim: Deus, me ajuda, eu não consigo largar a bebida, o Senhor vai lá e vai te ajudar. Senhor, me ajuda, eu não consigo largar o cigarro. O Senhor vai lá e vai te ajudar. Senhor, eu não consigo largar a droga. Quantas pessoas drogadas eu não consigo? O Senhor vai te ajudar. Senhor, eu não consigo largar a prostituição. O Senhor vai te ajudar. Senhor,
mas tem que você querer. Nós temos um Deus tão maravilhoso que nos ajuda, que Ele nos entende. Ele não entende você não querer largar, mas Ele entende de você querer e não está conseguindo, e Ele vai lá e te ajuda. É o Deus lá do Isaías 41, que chega a um ponto que diz: eu te ajudo e te fortaleço. É Deus que nos ajuda a largar, a ficarmos libertos. Não tem caso perdido. Eu já vi pessoas falar assim: aquela pessoa é daquele jeito. Gente, não existe caso perdido para Deus. Não existe caso impossível. Tem gente que fala assim: eu quero evangelizar aquela pessoa, mas aquela pessoa ali, como Deus vai libertar? É uma pessoa má, é uma pessoa que faz isso. Deus liberta qualquer pessoa. Eu sempre digo uma coisa: quanto pior a pessoa, quando é alcançada, eu sempre digo, aquele que mais foi perdoado, acaba às vezes se tornando mais bênção, meu irmão. Porque a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu conheci um homem, eu também já contei esse testemunho há muito tempo atrás. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, na época nem eu era pastor, Rogério, meu pai está preso. Aí eu disse: vamos orar por ele. Ele disse assim: meu pai foi um dos maiores matadores que já teve em Niterói. Ele era policial e foi um dos maiores matadores, e ele está preso. Aí eu cheguei para ele e falei assim: vamos orar por ele, Paulinho. Ele disse assim: não, eu quero que você vá lá na cadeia para evangelizar meu pai. Aí eu disse: vamos. A gente não, como diz, né? A gente não foge da batalha. Só que meu pai é uma pessoa muito má. Eu não sei nem se ele vai te receber. Eu cheguei lá com o Paulinho. O nome do pai dele é Paulo também. Nós, como chegamos lá, ele me apresentou: esse aqui é o irmão lá da igreja. Ele me olhou com uma cara de raiva. O pai dele não me deu atenção nenhuma. Sabe quando a pessoa não te dá atenção nenhuma? Eu disse assim, e eu falando de Deus para ele, sabe que a pessoa te desprezando a sua palavra, mas na hora eu falei assim: não dá vontade de voltar nunca mais aqui. Só que o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim: esse homem precisa de libertação. Não é ele que está rejeitando essa palavra. Ele precisa de libertação. Porque a vontade, naquele dia, sabe quando você vai falar de Jesus para alguém? Você pensa assim: eu não vou ficar lançando pérolas a porcos. Eu não vou falar mais. Eu não vou voltar aqui nunca mais. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim: você vai insistir nele. Cheguei para Paulo e falei assim: Paulo, quando nós vamos visitar seu pai? É tal dia, nós fomos. Quando chegou lá, ele já me tratou melhor. No início parece que eu estava falando e ele estava com raiva de eu falar. Na segunda vez eu comecei a falar, ele já começou mais ou menos. No terceiro dia que eu fui de lá, quando eu me despedi, ele me abraçou. Ele, dentro da cadeia, ele se tornou um pastor. Hoje é uma bênção, um homem aqui, totalmente transformado aqui. Ah, foi o pastor Rogério que libertou ele? Foi eu que libertei ele? Não. Quando eu olhei para aquele homem, eu disse assim: esse homem não tem jeito. Mas isso foi uma palavra sem fé. No momento, a primeira vez, veio na minha mente: esse homem não tem jeito. Talvez para nós, homens, não tem jeito mesmo, mas para Deus tem. Um dia desse, gente, é até difícil de trazer, porque só de falar no nome da pessoa já dá, às vezes traz alguma coisa ruim no coração. Tem um homem aí, foi artista, ele matou uma pessoa, e hoje ele é pastor. Hoje ele foi liberto e transformado pelo Senhor. Hoje é nosso irmão em Cristo. Só que Deus perdoa, e nós homens não queremos perdoar. Deus perdoa quem Ele quiser. Deus liberta quem Ele quiser. Nós temos que acreditar na obra do Senhor, saber que aquele homem foi liberto sim. Ah, não, ele está fazendo isso. Ele pagou na cadeia o que ele tinha que pagar. Se hoje ele serve ao Senhor, se hoje ele prega a palavra, porque um dia Jesus entrou no coração dele, e ele aceitou ser liberto pelo Senhor.
E muitas vezes tem pessoas que se acham tão boazinhas e não deixa Jesus penetrar no coração, não deixa Deus tirar o que precisa ser tirado. O que o Senhor está falando nessa noite, gente, eu quero que vocês estejam totalmente libertos do império das trevas. Lá não é o lugar de vocês, lá não é o lugar para o homem ficar. Nós temos que, além de sair do império das trevas, ser liberto. Temos que levar essa libertação a outras pessoas. Continuando o versículo. E ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós saímos de um lugar, nós saímos de um reino de opressão, um império de opressão, o reino de amor. É isso que o Senhor faz. Nós fomos transportados de um lugar muito ruim. Nós fomos translados. Houve um translado. Houve uma transferência de lugar. Hoje fazemos parte do reino de Jesus. Hoje, Jesus reina em nós. Antes é difícil nós falarmos isso, mas antes quem reinava em nós era o inimigo, não era Deus. É verdade. As atitudes antes de você conhecer Jesus, para pensar. As atitudes que você tomava, era querendo agradar a Deus? Não, não era, irmão. E muitas pessoas acham que já estão libertos porque estão frequentando uma religião, porque estão numa igreja. Não, nós somos libertos do império das trevas quando nós abrimos verdadeiramente o coração para o Senhor. E eu quero falar, Ele nos transportou para o reino do Filho amado. Ele nos transportou de quê? Eu vou citar algumas características, algumas coisas disso. Ele nos transportou de longe para perto. Preste atenção, Isaías 59, 2. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. A palavra de Deus coloca que antes de nós abrirmos o nosso coração para Deus, antes de nós sermos libertos do império das trevas, havia entre nós e Deus um abismo. Eu gosto muito de uma ilustração, não sei se os irmãos já viram, uma ilustração que uma cruz é com um ponte. Alguém já viu isso? Uma cruz, um abismo e uma cruz assim, as pessoas atravessando pela cruz. É? Porque foi através da cruz que acabou esse abismo entre o homem e Deus. Foi através dessa cruz que nós nos aproximamos de Deus. Ah, mas muitos se acham perto de Deus por causa da religião. E muitas vezes por frequentarem a igreja, acham que estão perto de Deus. Gente, nós não estamos perto simplesmente porque frequentamos a casa do Senhor. Nós estamos perto quando nós nos achegamos verdadeiramente ao Senhor. Quando nós verdadeiramente andamos junto com o Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você, que você ande a todo momento juntinho com Deus, em sintonia com Deus. Antes estávamos longe. Eu era um bom jovem. Eu era um adolescente que não fazia mal para ninguém. Era um bom garoto, como diz. Eu estava longe de Deus. No momento que eu cheguei, Jesus entra no meu coração, eu consegui me aproximar de Deus. Vou trocar o microfone aqui, que esse daqui está distante. No momento que eu recebi o Senhor, eu consegui me aproximar de Deus. Então não é por causa que nós frequentamos a igreja que nos aproxima de Deus. É de você procurar fazer a vontade de Deus, de estar junto com Deus. Sabe, que verdadeiramente, antes nós estávamos longe, hoje nós estamos perto. Antes nós estávamos em trevas, a Bíblia diz, hoje nós fomos transportados das trevas para a luz. Pois outrora, olha o que diz, isso é para mim e para você. Efésios 5:8. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Eu era o quê? Você era o quê? Hoje nós somos o quê? Nós somos luz. Olha, faz 2 semanas de um rapaz estava cutucando o lixo aqui fora.
lixo do prédio, estava ali, estava futucando. E aquele jovem estava cantando. Gente, que voz linda. A irmã Terezinha estava comigo. Foi antes de começar o culto de quinta-feira. Eu estava ali panfletando. E de repente eu vi aquele jovem com uma voz linda. Eu cheguei para aquele jovem e falei assim: você já foi da igreja? Ele disse: já sim. Antes, eu não esqueço mais do que ele falou. Antes eu estava na luz, mas hoje eu estou nas trevas. Ele reconhecia o estado que ele estava. Eu falei assim: então eu quero orar por você. Ele tinha jogado a camisa dele fora e disse: espera aí que eu joguei minha camisa fora no lixo. Foi lá, gente, um respeito que muitas vezes de pessoas dentro da igreja, reverência que muitas vezes a pessoa não tem. E foi lá, botou a camisa e disse assim: o que eu mais quero nesse momento é uma oração para eu poder voltar para Cristo, para eu ter força para voltar para Cristo. Eu disse assim: a hora que você quiser, pode vir nesse lugar. Nós temos culto quinto e domingo. Senta por ali e diz assim: eu sou amigo do pastor Rogério. Ele me chamou para assistir o culto junto. Eu era luz, agora estou nas trevas. Nós éramos trevas, hoje estamos na luz. E a Bíblia diz: já que você agora não é mais treva, você foi transportado das trevas para a luz, andai como filho da luz. Não adianta. Como assim? Hoje eu sou luz, mas eu continuo andando como filho das trevas? Hoje eu sou luz, mas continuo fazendo as coisas que eu fazia antes? Não, hoje eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, porque hoje eu sou luz, eu estou aqui para brilhar, você está aqui para brilhar. Não é luz própria, é a luz de Cristo na nossa vida. Muitas vezes nós não percebemos a luz de Deus na nossa vida. Por isso que as pessoas lá fora, muitas vezes nós passamos, chegamos num lugar, as pessoas: olha, você é crente, por favor, ore por mim. A pessoa nem te conhece, sabe por quê? Porque você tem a luz de Cristo, porque você um dia foi tirado das trevas. Onde você chegar, você vai brilhar. E não é por ter um diploma de pastor, de teologia, por ter diploma de alguma coisa, não. Não é porque você tem muito tempo de igreja, não. É porque Jesus entrou no teu coração. Eu já contei para os irmãos uma vez aqui: olha, eu não entendia nada de Bíblia, não sabia nem falar de Jesus direito, devia ter poucas semanas na igreja, eu estava lá sem camisa, já contei para os irmãos, estava sem camisa lá jogando vôlei. De repente, eu saí, terminei de jogar vôlei, quando eu estou saindo no calçadão, veio um senhor, um moço, me segurou pelo braço, adolescente, tinha 16 anos, eu fiquei meio assustado. Quando eu fiquei meio assustado, ele falou assim: eu preciso falar com você. Aí eu disse assim: fala. Eu, assustado, ele falou assim: olha, eu larguei o meu filho pequenininho em casa agora. Minha esposa me abandonou. Eu larguei meu filho bebê em casa e vim para essa praia para ir nadando até me suicidar. Mas quando eu passei por você, eu vi uma luz. Essa luz não era minha. Essa luz é a luz de Jesus, meu irmão. Muitas vezes nós não percebemos a luz que nós temos em Cristo. Você tem essa luz, Fernando. Cada irmão aqui tem essa luz. Nós temos essa luz em nossas vidas. E essa luz tem que brilhar. Mas só vai brilhar se nós andarmos na luz. Andarmos como filho da luz. Se eu andar como filho das trevas, essa luz não vai brilhar. Ao contrário, vai escurecer mais ainda onde você está. Então nós fomos transportados das trevas para a luz. Nós fomos transportados, como eu já falei, da escravidão. Nós éramos escravos. A Bíblia diz que nós éramos escravos para a liberdade. Nós fomos resgatados, transportados da condenação para a remissão de pecado. Olha o que diz Romanos 8, versículo 7. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, não existe mais, o inimigo não pode te acusar de nada. Eu sempre digo uma coisa: você pode ver um verdadeiro julgamento. Nós temos o Fernando aqui que é advogado, mas ver um verdadeiro julgamento mesmo. A Bíblia fala sobre um tribunal, a Bíblia fala sobre um juiz, o justo, que é o nosso Deus. A Bíblia fala sobre o acusador, né? No julgamento não tem um acusador. A Bíblia diz que o diabo todos os dias nos acusa. Sabia disso? A Bíblia fala
Se tem um acusador, tem um advogado de defesa. Nosso advogado fiel que nós cantamos, mas fala o advogado o justo também, que é Jesus Cristo. E existe o réu confesso. Somos nós. Nós não somos réu inocente, nós somos réu confesso. Que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então, nesse julgamento, o inimigo, ele gosta de nos acusar, meu irmão. E às vezes ele usa pessoas para nos acusar, mas não existe mais condenação contra a tua vida, meu irmão. A Bíblia diz, filhinho, olha, vos digo para que não pequeis. Mas se você, caso pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, para nos perdoar. Nós temos um advogado, meu irmão. Então, o Senhor nos tirou de um momento de condenação, porque sem Cristo, nós já somos condenados. Mas o Senhor perdoa os nossos pecados. Não importa, a gente citou uma pessoa, né, eu até vi alguns irmãos pensarem, é o Guilherme de Pádua, né, que matou a menina. Meu irmão, diante de Deus, se ele se arrependeu, o Senhor já perdoou os pecados dele. O coração dele está limpo diante de Deus. E é isso que Deus faz. Não importa o que você fez lá atrás. Não importa, pastor, eu já aprontei. Eu já fui infiel, eu já roubei, eu já fiz isso. Meu irmão, no dia que você abriu o seu coração para o Senhor, se você se arrependeu, o Senhor perdoou os seus pecados. E você não tem mais nada, você foi redimido. Através do quê? Nós somos redimidos através do quê? Temos remissão através da cruz de Cristo. Então Deus nos transportou da condenação para a remissão, da inimizade para a amizade. A palavra de Deus coloca que antes de nós aceitarmos Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Aí você vai falar assim, pastor, eu nunca fui inimigo de Deus, não, pastor. Eu sempre fui amigo de Deus. Sabe o que o Senhor Jesus fala? Que nós nos tornamos amigos do Senhor quando fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Já não chamamos de servos, chamamos de amigos. Fizerem aquilo que eu mando. E por último, nós fomos resgatados da cegueira espiritual, da visão espiritual. Antes, nós éramos cegos. Sabia que você era um ceguinho? Você era cego espiritual. Por isso que você errava o caminho. Antes de recebermos o Senhor Jesus, às vezes você fala assim, mas por que a pessoa sabe que aquilo é errado e faz? Cegueira espiritual. Hoje nós conseguimos enxergar o caminho. Através de quem? De Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Ele nos mostra a direção certa. O cego consegue enxergar o caminho? Não. Às vezes quando ele já está acostumado mais ou menos ali, né? Você vê aquela pessoa que é cega há muito tempo, já está acostumado, parece até que, né? Vai se conduzindo ali. Mas ele precisa de uma direção de alguém. A mesma coisa, nós éramos cegos, sem o Senhor Jesus. Hoje Deus abriu nossa visão. E para terminar ali, Ele nos libertou, Ele nos transportou e Ele nos redimiu. Na qual temos redenção, nesse versículo que nós lemos. O que significa redimir? Libertar através de um pagamento. Naquela época era muito normal, por exemplo, a pessoa que era escrava, aí a pessoa ia lá para libertar ela, principalmente prisioneiros de guerra, ia lá para libertar ela, tinha que fazer um quê? Pagamento. Para que aí ela seria o quê? Redimida, né? Toda a dívida aqui, quero pagar toda a dívida, a partir de hoje ela é livre. E nós fomos redimidos pelo sangue, precioso sangue de Jesus. Não foi através de ouro, não foi através de prata, mas do sangue de Jesus. Meu irmão, verdadeiramente, minha irmã, verdadeiramente você valorize o que Jesus fez por você na cruz. Eu me lembro que quando eu vi aquele filme, Paixão de Cristo, meu irmão, eu nunca eu falei aqui, eu sou chorão de filme.
mas eu nunca chorei tanto como eu vi aquele filme. Aí você fala assim, ah, pastor, também com tanta pancada que tanta chicotada que o Senhor Jesus levou. Gente, eu já vi outros filmes com violência. Mas porque quando eu vi ali aquele filme, Jesus sendo açoitado ali, eu falei, tudo isso por mim. Ele está passando tudo isso por mim. Ele sofreu naquela cruz, ele não precisava sofrer na cruz. Ele sofreu tudo aquilo naquela cruz por mim, por você. Às vezes nós achamos que algumas coisas que nós fazemos para Deus é tanto sacrifício. Meu irmão, tudo que você fizer para Deus é muito pouco, perto do que Ele já fez por você. Todo sacrifício. Ai, pastor, como pô, está muito calor para ir para na igreja. Meu irmão, muito calor, você está vindo por causa de Jesus, não é por causa de pastor. Pastor, tem que ir 2 vezes na igreja na semana, é muito cansativo. Meu irmão, Jesus morreu na cruz por você. Tudo que nós fizermos é pouco perto do que Deus fez por nós. Eu não mereço que você venha aqui por minha causa, mas você, olha, o que você faz é pouco perto do que Deus, meu Jesus merece. Então quando eu pensar assim, olha, hoje eu estou muito cansado para ir na igreja, eu não estou cansado, mas eu vou, porque é por Jesus. Eu estou muito cansado para ler a Bíblia, mas vou ler, porque é por Jesus. O que nós fazemos é para Deus, meu irmão. Então posso saber uma coisa, tudo que você faz, nunca é sacrifício demais. Sacrifício demais foi feito na cruz. Ah, pastor, mas foi os religiosos que foram lá e prenderam ele. Ah, pastor, ele chegou a dizer, Senhor, livra de mim desse cálice. Mas a Bíblia diz, ele se entregou. Se entregou por você. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Ah, pastor, a partir de hoje eu vou viver uma vida certinha. Por causa do pastor, por causa da igreja, não. Eu não mereço. Quem merece que você ande certo por causa de ninguém? Por causa de Jesus. Tem alguma coisa que está te aprisionando ainda? O Senhor está falando nessa noite. Hoje é a noite de libertação. Tem alguma coisa que você fala assim, eu quero deixar, mas eu não consigo. É só chegar para Jesus, o Senhor, nessa noite, e falar assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a largar esse vício. Me ajuda a largar esse pecado. Me ajuda a largar essa atitude. O Senhor vai te ajudar nessa noite. Não faz isso por causa de pessoa, não. Por isso que a pessoa chegou para mim, pastor, você está chateado comigo? Eu disse, gente, você está entristecendo um coração, é de Jesus, isso não é o meu. Fico triste também quando eu vejo um irmão, mas ela tem que ficar essa vergonha que ela sentiu, aquele jovem lá sentiu quando me encontrou com o cigarro. Ele não tem que ficar com vergonha por ter me encontrado. Porque ele tinha que ter vergonha de saber assim, Jesus está aqui do meu lado. Quando você for fazer alguma coisa que você acha que vai desagradar, eu não estou conseguindo, imagine Jesus do seu lado ali, ó, Jesus do seu lado. Só vai usar uma droga, que ninguém usa droga, por isso eu estou citando a droga. Só vai usar um baseado ali, é o nome que eles dão, né? Vai usar um baseado, aí imagina assim, Jesus do seu lado olhando para a sua cara, naquele momento assim, Jesus está olhando para você e você com aquele baseado na mão. Aí você imaginando ele ali, você fala assim, ele está ali, porque o Senhor está presente. Você fala assim, vou jogar esse baseado fora. Vou jogar esse cigarro fora. Vou jogar fora essa atitude. Esse palavrão que eu falo toda hora, Jesus me ajuda, isso é um vício na minha boca. Eu nunca mais falo palavrão, Senhor. Eu vou jogar isso fora. Aqueles que verdadeiramente, eu não quero que ninguém, todo mundo feche o olho. Todo mundo. Aqueles que verdadeiramente querem que nessa noite algo aconteça. Uma verdadeira libertação, se tem alguma coisa que precisa ser liberto, que seja a noite de libertação. Ah, pastor, mas eu já fui liberto, mas põe a mão no coração também. Mas se você quer continuar no Egito, se você quer continuar na Babilônia, se
Se você quiser continuar no império, não precisa botar a mão no coração, não. Todo mundo está de olho fechado, eu vou orar de olho fechado, eu não vou olhar para ninguém. Nesse momento você seja totalmente sincero com o Senhor. Senhor, eu quero ou não quero? Eu quero largar essas coisas ou não quero? Eu quero andar do teu lado ou não quero? Eu quero ser livre contigo ou não quero? É noite de libertação. Ah, pastor, mas culto de domingo. Noite de libertação. Deus quer libertar vidas nessa noite. Deixa o Espírito Santo agir em você nessa noite. Basta você chegar para o Senhor e falar: Senhor, me ajuda, eu não consigo. Tira essa vontade que eu tenho por esse vício. Tira essa vontade que eu tenho por esse pecado. Deixa eu acertar minha vida, Deus, nessa noite. O Senhor quer que você vá para o céu, meu irmão. Lugar que Deus tem preparado para você é o céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou para preparar lugar. É o que o Senhor está falando. Tem um lugar preparado para você lá no céu. O seu lugar não é lugar de escravo. Satanás tem domínio sobre a tua vida. O Satanás não tem que dizer o que você vai fazer e não vai fazer. Deus quer que você seja totalmente livre, meu irmão, porque Deus te ama. Você foi transportado do império das trevas para o reino de amor. Tá? O que Deus quer fazer na tua vida é atitude de amor. É igual você que é pai, quando você faz alguma coisa pelo seu filho, você faz com atitude de amor. Então, quando Deus quer te libertar, quando Deus quer fazer uma obra na tua vida, não é porque Ele quer ser autoritário, não quer porque Ele quer, Ele quer simplesmente te amar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai, e pedimos nessa noite tudo aquilo que desagrada o Teu coração, Pai, tudo aquilo que está aprisionando as nossas vidas, de repente nós nem percebemos, Pai, às vezes são atitudes que nós nem percebemos, mas tem nos aprisionado, tem estado preso no nosso viver. Nós queremos pedir nessa noite, Senhor, venha nos libertar, Pai, em nome de Jesus. Aquele que não está conseguindo abandonar uma atitude, Pai, nós queremos pedir nessa noite, ajuda, Senhor, porque Tu és o Pai amoroso, Pai. Tu não és o Pai severo, Tu és o Pai de amor, o Pai amoroso, o Pai que quando o filho está caído, Ele não derruba, Ele coloca a mão e coloca de pé, Senhor. A palavra de Deus diz que muitas vezes o justo vai cair, mas o Senhor todas as vezes levanta, Pai. E o Senhor está aqui nessa noite para levantar e colocar vidas de pé, Senhor. O inimigo quer ver vidas escravizadas, Pai. O inimigo quer ver vidas derrotadas. O inimigo quer ver vidas aqui, Pai, cativas, Senhor. Mas o Senhor quer ver vidas aqui totalmente livres. E é isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.